O Santos tem chance de vencer o jogo de amanhã contra o Fluminense, às 19h30, no Rio de Janeiro? Qual você acha que vai ser o placar do jogo? Deixa aí sua opinião nos comentários. Já aproveita e já deixa o like no vídeo, porque a cada like que você dá no vídeo, cada like a mais que esse vídeo tem, ele ganha de 5 a 10 visualizações a mais. Então, dessa força aí, já deixa seu comentário com o resultado do jogo e deixa o like para fortalecer o canal. O Santos joga contra o Fluminense amanhã, 19h30, no Maraca, e o Santos precisa desesperadamente pontuar. Na verdade, precisa desesperadamente vencer, né? Mas será que a gente tem time e bola para vencer o Fluminense, que vem embalado na casa deles? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui é o Manu. E, bom, no campeonato, o Santos tem 1 ponto, perdeu o jogo de estreia para o Vasco, empatou em casa com o Bahia, que foi jogar com o time reserva majoritariamente. Então a fase do Santos não é boa. E o Fluminense, por outro lado, perdeu a sua estreia no campeonato para o Fortaleza, 2-0 para o Fortaleza, mas venceu o seu último jogo contra o Bragantino em casa, na estreia do Renato Gaúcho. Então, eu vou refletir um pouquinho aqui a respeito das chances que eu acho que o Santos tem, mas eu já adianto. Gente, o Fluminense é muito favorito, né? Eu não me surpreenderia com uma vitória do Fluminense, me surpreenderia com uma vitória do Santos, então eu torço para que a gente consiga pelo menos um empate, que não seria um grande resultado, né? Somar mais 1 ponto não seria algo tão satisfatório, a gente precisa de 3 pontos, mas pelo futebol que a gente vem jogando, eu acho muito difícil o Santos ganhar a partida no domingo. Por mais que a gente tenha algumas boas notícias, para esse jogo o Santos tem o retorno do Neymar, que não deve começar jogando. A gente deve ter o Soteldo à disposição também, mas o Soteldo deve começar no banco, porque ele ficou a semana toda com sentindo dores, mas ele foi aprovado nos exames. Então, antes de tudo, qual deve ser a escalação do Peixe para domingo? Qual seria a sua escalação? Comenta aí. Bom, não foi divulgada a escalação, mas o Santos fez um jogo treino com o Água Santa na quinta-feira, jogo que foi feito em 3 tempos de 30 minutos cada. Aliás, o jogo terminou 3-2 para o Santos. Nesse jogo, Pedro Caixinha testou 3 formações. A primeira, que foi a que começou jogando, é a provável escalação do Santos para o jogo contra o Fluminense. Pelo menos é isso que todo mundo está cogitando. Essa formação tem Gabriel Brazão no gol, Léo Godoy na lateral direita, Gil e Zé Rivaldo na zaga e Escobar na lateral esquerda. Schmidt e Pituca de volantes, Tassiano no meio campo, Roleiser pela direita, Guilherme pela esquerda e Tiquinho no comando de ataque. Sobre essa formação nós temos 3 alterações, né? O JP Sherman, enfim, que já vinha jogando muito mal as últimas partidas, pode amargar um banco de reservas aí e a gente tem o retorno do Léo Godoy, que sempre jogou mal com a camisa do Santos, mas vai que ele desencana a jogar bola, né? O Pituca volta ao time titular no lugar do Bom Tempo. Eu não gosto muito dessa substituição, mas o Pituca entrou muito bem contra o Bahia, inclusive fez um gol. E temos também a entrada do Tassiano como 10 no lugar do Barreal e no lugar do Neymar, né, que vai estar à disposição, mas vai ser banco. Tassiano também entrou muito bem contra o Bahia, inclusive fez um gol. Então o Caixinha, nessa primeira formação, ele está colocando jogadores que melhoraram o time contra o Bahia, né, no caso o Pituca e o Tassiano. O Léo Godoy é mais uma resposta às más atuações do Sherman, tá? Não é nada confirmado, mas é provável que a gente tenha essa escalação começando. O Neymar, ele jogou normalmente o segundo tempo dessa partida contra o Água Santa, tá? E no dia seguinte, ou seja, ontem, participou normalmente do treino, das atividades físicas. Deve jogar, mas a programação, inclusive eu vi no canal do Wagner Frederico, a programação para ele é que ele comece do banco e que jogue 35, 40 minutos no segundo tempo. Nesse caso, o Neymar reserva é o mais provável. Então, a provável escalação é a que começou contra o Água Santa no amistoso.
Brazão, Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo Escobar, Pituca, Schmidt, Tassiano, Roleiser, Guilherme e Tiquinho. Para falar sobre o Fluminense é atualmente o 9º colocado no campeonato, tem uma vitória e uma derrota no campeonato. Essa vitória foi a estreia do Renato Gaúcho contra o Bragantino, foi uma vitória no finalzinho. O Fluminense tem 21 jogos na temporada, 10 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. As derrotas foram para o Fortaleza, Flamengo, Botafogo, só time bom, e para o Volta Redonda na segunda rodada do Campeonato Carioca, lá no comecinho da temporada. O time fez 36 gols na temporada, bastante coisa, e tomou 15, saldo de mais 21. Então é um time que tem um saldo de gols muito bom. No Carioca eles se classificaram na 3ª colocação, começaram bem mal o campeonato, demorou para engrenar, mas se classificou em 3º, bateu Volta Redonda na semifinal e foi vice-campeão carioca. Perdeu para o Flamengo a final, perdeu o primeiro jogo por 2-1 e o segundo jogo foi 0-0. O time vem de 3 vitórias consecutivas, ganhou do Once Caldas fora pela Sul-Americana, ganhou do Bragantino em casa pelo Brasileiro e meteu uma sacolada no San José pela Sul-Americana com um time mistão, não era nem um time total titular. Essa última vitória de 5-0 teve 2 gols do Cano. E o Cano é uma máquina de fazer gols. Ele tá com 13 gols na temporada. É o artilheiro do Brasil, pelo menos entre os jogadores da Série A. E o time titular do Fluminense ele é bem fácil de escalar, né? Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Lima, Arias, Canóbio e Cano. Deve ser esse o time, ou pelo menos o time base, né? Com uma outra alteração. Cara, comparando os times titulares, eu acho que até pelo fator casa, o Fluminense ele é bem favorito. No banco tem opções como Ganso, como Keno, que podem entrar e desequilibrar. E claro, o Santos vai ter no banco só o Neymar e o Soteldo, né? Então, opções a gente também tem. Eu adoraria que o Caixinha adotasse uma postura mais defensiva, jogasse de forma mais conservadora, se retrancando, saindo nos contra-ataques, mais ou menos como ele jogou no primeiro tempo contra o Vasco, e funcionou. Mas, por outro lado, ele também está desesperado e ele precisa mostrar trabalho, precisa mostrar futebol. Em caso de derrota ou até em caso de empate, dependendo como esse empate for, isso pode representar a queda dele, né? Aliás, até peço para que você deixe a sua opinião aí nos comentários. O Caixinha cai se não vencer? Ou o Caixinha só cai se perder? O que vocês acham? Em caso de queda, quem vocês trariam? Comentem aí. Eu acho que é um jogo cujas odds estão todas contra o Santos, todas a favor do Fluminense, e não estou tão esperançoso. Obviamente, uma vitória vai me deixar muito feliz, mas eu não vejo futebol no Santos atualmente para vencer esse Fluminense que vem de 3 vitórias seguidas, vem embalado com o começo de trabalho do Renato Gaúcho, vem de uma goleada pela Sul-Americana, e o Santos vem de alguns jogos sem vencer, né? Não vencemos a semifinal do Paulista contra o Corinthians, perdemos a estreia do Brasileirão, perdemos o segundo jogo do Brasileirão empatamos o segundo jogo do Brasileirão em casa, quase perdemos. Então é um time em má fase, no caso Santos, com um trabalho muito ruim de um técnico, indo jogar fora de casa contra um time que vem embalado de um começo muito bom do trabalho do seu técnico Renato Gaúcho e vindo de uma goleada em uma competição sul-americana. E o Fluminense também precisa da vitória, né? Porque, imagina, se empata ou perde, já perdeu o primeiro jogo do Brasileirão para o Fortaleza. Ganhou o segundo jogo e precisa confirmar, né, essa boa fase com mais uma vitória. Então, eles vão vir muito para cima do Santos. Torço para que a gente consiga, sei lá, se não uma vitória, um empate. Caixinha deve insistir no Guilherme de titular. Faria isso? Não, mas eu entendo, porque, enfim, é uma questão até matemática. O treinador precisa de resultado, logo precisa vencer, logo precisa de gols, e o Guilherme é o jogador que tem mais gols pelo time na temporada. Então ele vai morrer abraçado com o Guilherme, por conta desses números que o Guilherme entregou no começo da temporada. Não estou falando que é correto, não estou falando que é o que eu faria, estou falando que eu compreendo. Torcer para a gente conseguir segurar um empatezinho aí no primeiro tempo
E no segundo tempo, com o Neymar em campo, quem sabe? Quem sabe a gente consegue, o nosso menino Ney consegue tirar um coelho da cartola e nos brinda com uma vitória, né? Por seria maravilhoso, mas eu, analisando friamente, vejo mais motivos para crer que o Fluminense é o favorito e deve sair vitorioso do que o Santos. Torcida é toda para o Santos. Obviamente, tenho certeza que você também está torcendo para o Santos, mas acho que a própria torcida hoje entende que o Santos não é favorito contra o Fluminense, né? Se entrar recuadinho, retrancadinho, se segurar no primeiro tempo, no segundo tempo com o Neymar, com o Soteldo, botar uma correria, pode ser, né? Pode ser. Talvez eu esteja sendo muito iludido, mas eu sou santista, né? Eu tento achar o lado positivo a respeito de tudo do meu time. Quero saber a sua opinião para esse jogo. Santos favorito? Quais as chances do Santos nessa partida? Qual seria a sua escalação em caso de derrota fora a caixinha? Deixa eu saber a sua opinião aí nos comentários, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like e depois do jogo vai ter pós-jogo, talvez um vídeo gravado como esse, talvez uma live, mas com certeza vai ter vídeo depois do jogo com a minha análise. Beleza? Muito obrigado pela audiência de sempre. Espalhe esse vídeo aí com seus amigos, amigas santistas e é isso aí. Boa sorte pro Santos e pra cima deles.